Desde a antiguidade, o homem busca perpetuar seus ensinos através do tempo. A história antiga dos patriarcas foi passada de geração a geração, como uma forma de manter acesa entre os hebreus a promessa de Deus feita a Abraão. Com Moisés, chegam as tábuas da lei, e os oráculos que eram feitos simplesmente de forma oral ganham um componente a mais. É nas tábuas de pedra, apontando para a eternidade do concerto de Deus, que Israel levaria essas palavras por gerações. A formação do cânon foi lenta e gradual. Tanto o Velho quanto o Novo Testamento estavam envolvidos em muitas conjunturas, processos e contextos diferenciados que influenciaram na formação da Bíblia. Alguns livros foram colocados como regra de norma, fé e prática, e outros foram excluídos por não ter uma inspiração divina. Nesta aula nós vamos entender então como se deu esse processo através do tempo para que nós pudéssemos ter a coleção que nós temos hoje. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Carta Viva. Nós estamos aqui para gravar então a nossa aula sobre o tema Cânon do Antigo Testamento. É mais uma aula do nosso escopo aí da matéria de bibliologia, né? Essa área tão ampla da teologia. E hoje a gente vai falar então sobre o processo de formação do cânon do Antigo Testamento. A princípio nós estávamos com uma ideia de fazer um vídeo só e falarmos da formação tanto do Velho quanto do Novo Testamento, mas entendemos que didaticamente não seria viável e não ficaria muito legal, uma vez que é um tema muito amplo. Então a gente vai começar fazendo o vídeo 1, falando sobre o cânon do Antigo Testamento, e posteriormente a gente vai gravar um outro vídeo falando então como se deu a formação do Novo Testamento para formar então um conjunto dos 66 livros. Então, esses dois temas estão dentro de uma mesma matéria, são abarcados na matéria de bibliologia. Nós vamos falar sobre esse assunto hoje. Lembrando também que você pode deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo para que mais amigos tenham acesso a esse conteúdo. Lembrando também que nós temos aqui uma pequena playlist sobre a história dos heróis da fé. São vídeos curtos contando um pouco sobre a história da igreja. Se você ainda não viu esses vídeos, vai lá na nossa playlist, acessa os vídeos, eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Quero também aqui agradecer ao engajamento de todos que têm participado dos vídeos, têm assistido, todos que já compartilharam, que já fazem parte do nosso canal. Você é muito bem-vindo e esse canal aqui é feito para vocês, é para a gente poder compartilhar um pouquinho mais de conhecimento. Bom, vamos lá então para o nosso cronograma da aula. Eu gosto muito desse modelo de slide, porque a gente consegue então perseguir um objetivo e entender até onde nós queremos chegar ao final desse estudo. Nosso primeiro objetivo então é uma introdução ao cânon do Antigo Testamento. O segundo é apresentar a vocês um mapa mental, e esse mapa vai nos guiar até o final desse processo. O terceiro será as características da formação do cânon, e por fim, vamos falar sobre a importância da Septuaginta. Septuaginta, que foi a primeira tradução da Bíblia Sagrada, né? Que foi feita uma tradução do hebraico para o grego, e a gente vai falar um pouquinho sobre a importância dela na formação completa da Bíblia. Então vamos entender o que significa essa expressão cânon, essa palavra que não é muito utilizada, pelo menos na nossa linguagem contemporânea. Então, cânon é uma palavra de origem grega e significa vara reta de medir. Para a religião cristã, é aquilo que serve de regra ou norma. Esse termo foi cunhado pela primeira vez por um homem chamado Orígenes de Alexandria. Ele viveu entre o segundo século da nossa era e o terceiro século da era cristã, e ele foi o primeiro a aplicar, então, a usar essa palavra cânon. E é importante essa introdução aqui para nós, porque a gente está falando de um homem que viveu ali a partir do segundo século, entre meados do segundo século e o terceiro século da nossa era. E é importante a gente entender, então, que eles já estão utilizando-se de palavras gregas, né? Olha só o grego já chegando com uma força muito grande, o grego que vai se espalhar pela Europa, vai se espalhar pelo Oriente também, muito forte, e vai ter uma grande influência no cunho de algumas palavras. Então, cânon, para nós cristãos, significa uma espécie de medida, uma vara, algo que possa nos instruir, nos direcionar. Seria então uma norma, a nossa regra de fé e prática, podemos assim dizer, para o nosso melhor conhecimento. Bom, então nós entendemos que o cânon vai ser essa regra, essa norma de fé e prática, e para usar um termo que vai nos colocar dentro dessa aula, a gente vai entender que o cânon então vai nos dizer aquilo que é livro inspirado e aquilo que não é livro inspirado, aquilo que serve como norma e aquilo que não serve para ser aplicado pela igreja cristã. Esse slide aqui que eu montei para vocês é um mapa mental. Esse mapa ele não serve assim como qualquer mapa, né? Ele serve para nos guiar, para nos levar a algum objetivo.
E a gente vai usar muito esse mapa aqui durante essa aula, porque ele faz um guia completo daquilo que a gente vai tratar aqui nessa aula. O primeiro tópico que eu coloquei aqui foi: já havia escrita oral antes de Moisés. Aqui é o nosso ponto de partida. Quando a gente fala de tradução do Antigo Testamento, a gente não pode deixar de falar sobre o povo hebreu, né, sobre a sua formação. E nas aulas passadas eu falei para vocês que o povo hebreu era um povo seminômade, né? Eles migravam de uma região para outra. É interessante a gente ver que antes de Moisés, segundo a tradição, e segundo estudos aí da arqueologia, já havia escrita. Outros povos de outras regiões já usavam escrita, mas o povo hebreu optou por se expressar e por falar sobre a sua tradição através de uma forma oral. Ou seja, o pai passava para o filho a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, e um ia passando para o outro essa tradição, essa promessa, né, que havia sido feita em Gênesis 12, era passada então de uma forma oral, de uma geração para outra. Foi uma primeira opção que Israel teve. A pergunta que fica é: por que não usar essa tradição e colocar ela de uma forma escrita? Por que será que Israel optou, o povo hebreu optou por não utilizar uma forma escrita? Bom, nós podemos entender que há um plano divino aqui. Israel, como nós já dissemos aqui, foi um povo seminômade, migravam de uma região para outra, e seria muito fácil que eles perdessem esses escritos após estarem cativos, aprisionados. Esses livros poderiam ser queimados. Já de forma oral, havia uma forma de expandir de uma forma muito melhor e sem impedimentos, então, para expandir a sua fé. Então, a primeira característica é a expressão oral. Israel vai falar sobre a sua tradição, o povo hebreu, melhor dizendo, né, vai falar sobre a sua tradição, vai contar a história dos patriarcas e vai passar de uma geração para outra. O segundo ponto que eu coloquei é: a formação do cânon do Antigo Testamento foi lenta e gradual. Neste processo, muitos anos, muitos séculos se passaram. Moisés vai receber então aquela que seria a primeira instrução escrita e numa forma física, né? Ele recebe os oráculos do próprio Deus, que são as duas tábuas que formavam ali os 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos, eles vão então apontar para Israel sobre um concerto da eternidade. Eles estão em pedras porque estão apontando para um concerto eterno, ou seja, essa lei que Deus dá a Moisés, que vai direcionar o povo hebreu, não poderia ser invalidada. Então o tempo vai passando e conforme o tempo passa, os hebreus vão pegando esses ensinos e vão começando a guardá-los, uma forma de proteger, uma vez que Israel já estava começando a se direcionar à terra que Deus havia lhes prometido. Nós temos então esses ensinos sendo passados de um para o outro. Nós temos então, no segundo momento, esses ensinos começando a ser guardados, porque não era só as tábuas da lei, mas Moisés recebeu diversas ordenanças da parte do próprio Deus de como eles deveriam fazer o culto, de como seria a chegada em Canaã e como eles deveriam se comportar de uma forma religiosa. O terceiro ponto aqui é um ponto muito importante. Já no final do Antigo Testamento, aparece então a figura do escriba chamado Esdras. E é o tempo, a partir do ano 445 a.C., em que toda essa formação, esse conjunto de livros vai ficar pronto. Não era ordenado pelos próprios homens, mas havia um direcionamento do próprio Deus. Os escritos de Moisés, as histórias de Josué, as histórias de Davi eram passadas de geração a geração e começou então a ter um entendimento de preservação. Esses livros são validados porque eles são falas do próprio Deus, eles são escritos pelos profetas e pelos pais do povo hebreu, o que eles entendem como sendo um livro vindo do próprio Deus. Então, a partir de Esdras, nós temos então essa junção, essa guarda e essa preservação, e daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre a importância de Esdras e da sinagoga e como que ele vai guardar e preservar esses escritos para a posteridade. No quarto ponto, nós temos então a Septuaginta, que é essa tradução do hebraico para o grego, que vai ser muito importante para a formação do cânon do Antigo Testamento. E por fim, nós temos também aí a nossa tradução sendo feita pela Septuaginta através da Vulgata Latina. Então, só para entender esse slide aqui, esse ponto, esse mapa mental, esses escritos aqui eles vão nos guiar então durante essa aula. Então, a gente entende que já havia uma escrita oral,
a gente entende que a formação do Antigo Testamento foi lenta, foram séculos, foram muitos anos, muitas guerras, muitos acontecimentos, e só no tempo de Esdras é que vai surgir então uma preocupação com os escritos, né, com guardar os rolos sagrados, as histórias que eram passadas de forma oral, passaram a ser escritas agora de forma escrita, e Esdras então vai ser aí o responsável por levar essa cultura de preservação, de guardar esse patrimônio histórico, de guardar essa história do povo hebreu e poder levar então para as gerações futuras. E aí futuramente nós teremos as traduções. Note que essa aula, nosso foco não será falar sobre as traduções, isso aí dá um tema para uma outra aula ainda da bibliologia, falando só de tradução bíblica. Hoje a gente vai focar só um pouquinho, a gente vai dar só um sobrevoo, falando um pouco sobre a Septuaginta. É importante a gente saber aqui nessa aula que existem dois trabalhos, como se fossem duas mãos, uma cooperando com a outra. A primeira mão é a mão divina, porque o tempo passa e os escritos vão se preservando. A segunda mão de ajuda é a mão humana. Enquanto Deus vai cuidando da preservação dos acontecimentos ali de Israel, os hebreus começam a despertar para guardar os ensinos para a posteridade. E nós temos aqui duas referências, então, no primeiro ponto, que é as obras eram colocadas diante do Senhor. Temos referências em Josué 24, 26, 1 Samuel capítulo 10, versículo 25, de que na tenda do testemunho e na arca do concerto, essas histórias que eram outrora orais, como nós dissemos aqui no começo da aula, que era passada de um pai para o filho, começaram a ser escritas e o povo começou agora então a guardá-los em um lugar. Então já existe agora um lugar de culto, de adoração, e existe também um lugar para a preservação dos escritos orais do povo hebreu. Segundo tópico aqui é, após o cativeiro babilônico e o período do domínio persa, a profecia diminuiu, entre aspas, e surge então a figura do escriba, que nós temos aí a figura de Esdras. Esse tópico aqui é interessante, porque Israel então estava cativo na Babilônia, estavam diante de um outro povo, e eles foram dominados por esse povo durante 70 anos. E agora que vai surgir um ponto interessante, porque nós estamos aqui no finalzinho do Velho Testamento, transicionando para aquela página em branco, que eu falei para vocês na aula passada, que é o período interbíblico. Então começa a ter um período, uma certa escuridão na profecia. A profecia começa a ser muito rara. Para manter essa tradição em uma terra estranha, era necessário ter alguém que tivesse a capacidade de transcrever as escrituras sagradas. E aí vai surgir então a figura de Esdras. Ele reúne os livros, ele vai se juntar com o povo hebreu ali, com os líderes daquela geração, e vai começar a guardar esses escritos. Afinal de contas, Israel estava voltando para Israel, voltando para a terra da promessa, saindo da Babilônia, saindo do domínio persa, e eles precisavam ter esses escritos para poder contar à nova geração a maneira certa de cultuar a Deus. No Antigo Testamento, Israel aprendeu a cultuar a Deus dentro do tabernáculo, que era uma tenda. Eles montavam essa tenda, cultuavam a Deus e se moviam para outro lugar. Surge algo muito interessante através do cativeiro babilônico, ao seu final, que é o surgimento da sinagoga. Olha como que a sinagoga vai ter um papel importante. Quando Esdras e Neemias e aqueles que estão retornando para reconstruir a cultura judaica, reconstruir o lugar de culto, de adoração, trazer de volta todo o peso da tradição hebraica, a sinagoga vai ser um elemento muito importante. A partir desse momento, a sinagoga se torna uma espécie de igreja, mais ou menos como o modelo que nós temos hoje, só que o seu principal objetivo era, que é o último tópico que nós colocamos aqui, ser o lugar para guardar e depositar os rolos do livro sagrado. Então temos agora a figura desse novo elemento, que é o escriba. Ele não é uma espécie de profeta, mas é um homem que guarda os oráculos divinos. Ele guarda em um lugar, e esse lugar é a sinagoga. Esse lugar de culto passa a ser também um lugar de depósito, de salvaguarda, de proteção desse patrimônio cultural e oral que Israel agora passou a escrevê-lo, né? E começou a guardá-lo então nesse lugar chamado de sinagoga. E a sinagoga é interessante, uma aspas aqui, a gente vai encontrar então já no início do Novo Testamento a figura do sumo sacerdote, da sinagoga, esse lugar novo de culto, onde Israel adorava e cultuava a Deus. Quando a gente fala sobre formação da Bíblia, é muito comum surgir algumas dúvidas sobre a verdadeira validação e como saber se realmente esses livros eram inspirados, se quem escreveu esses livros não tinha uma segunda intenção de talvez perverter os ensinos. Bom, nós falamos aqui um pouco sobre a mão divina, sobre a intervenção da parte de Deus, mas também falamos sobre o outro braço, que é o braço humano, que vai colaborar com Deus na formação desses escritos.
E nós temos então algumas referências. São homens que estiveram num passado muito antigo, eles participaram dessa formação e eles comprovaram que realmente existiam esses livros, que realmente os hebreus os consideravam inspirados. A gente vai citar aqui um chamado Flávio Joséfo, que depois da Bíblia, o segundo livro de maior competência autoritária é o livro do escritor chamado Flávio Joséfo. Flávio Joséfo era um hebreu, era um judeu, conhecia muito da Antiga Aliança, conhecia muito da história do povo hebreu, e ele vai deixar aqui então uma citação. E eu vou abrir aqui as aspas aqui para narrar para vocês o que Flávio Joséfo disse, lembrando que Joséfo nasceu no ano 37 depois de Cristo e morreu no ano 100, o que significa que ele é contemporâneo do apóstolo Paulo, ou seja, ele viu os primórdios, o início da igreja primitiva, ele viu como que era aquele contexto, aquela cultura judaica, então ele é uma grande referência para nos dizer que realmente os livros existiam, eles tinham a sua autoridade, e essa autoridade era reconhecida por todos os hebreus. Diz assim o Flávio Joséfo: nós temos apenas 22 livros, contando a história de todo o tempo. Livros que nós cremos, ou segundo geralmente se diz, livros aceitos como divinos. Desde os dias de Artaxerxes, ninguém se aventurou a acrescentar, tirar ou alterar uma única sílaba. Faz parte de cada judeu, desde que nasce, a considerar essas escrituras como ensinos de Deus. Então, surge aqui uma grande autoridade, é um historiador, um homem de uma cultura muito pesada, de uma cultura hebreia, que vai validar e vai dizer, realmente, nós temos alguns livros aqui reunidos, há um interesse do povo hebreu de juntar esses livros, nós já falamos aqui que estamos em um tempo depois de Cristo, e eles querem juntar, e Joséfo diz que realmente esses livros são reconhecidos, eles são autoridades, são livros inspirados e provêm da parte do próprio Deus. A partir do ano 90 depois de Cristo, surge um concílio muito importante para a história da igreja, que é o Concílio de Jâmnia. Esse concílio foi uma reunião de rabinos, de homens hebreus que se reuniram para poder realmente validar, contestar quais eram os livros hebraicos que eram inspirados. Nesta reunião, então, eles se juntam ali nesse concílio e dizem então que 24 desses livros hebraicos realmente são históricos, são proféticos e são livros inspirados para a história de todo hebreu. Esses livros então são validados. E aqui há um ponto muito interessante, é que esses 24 livros são aceitos e alguns livros são excluídos, livros que eram feitos ali, que foram trazidos pela tradição da Septuaginta, que era do grego, do hebraico para o grego, alguns livros foram tirados. Esses livros que são tirados, que são excluídos pela comunidade judaica, eles são aceitos pela igreja cristã do Ocidente, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Eles são aceitos pela igreja, e eu citei aqui os livros para vocês saberem que são os livros que tem a mais na Bíblia Católica e que não tem na Bíblia Protestante. Os livros são Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, Primeira e Segunda Macabeus. Todos esses foram acrescentados aí, então, pela Igreja Católica nos seus primórdios. Foram rejeitados, porém, pelos patriarcas ali hebreus. E por fim nós temos então aí após a destruição de Jerusalém no ano 70, que é uma outra história, esse lugar, Jâmnia, que fica ali na Palestina, se tornou então a sede do Supremo Tribunal Judeu, que seria a figura do Sinédrio, Então essa cidade então fez esse concílio, eles então, os rabinos validam esses escritos e dizem que realmente 24 livros dali são livros inspirados e esses livros vão constar então na nossa Bíblia protestante. E para não deixar margem para dúvidas sobre esse tópico, a gente pode se perguntar, bom, se a Igreja Católica Apostólica Romana, que continha ali a figura da Igreja primitiva, aceitou esses livros, por que que hoje eles não estão na Bíblia protestante? Bom, bem posteriormente, após muitos concílios, esses livros foram entendidos como livros apenas históricos, mas que não tinham uma base inspirada, uma base doutrinária que pudesse ser compostos como Bíblia Sagrada. Não tinha inspiração nesses livros. Então a Igreja Protestante decidiu não colocá-los, retirou ali da sua Bíblia esses livros, e a partir daí então a Bíblia Protestante não conta mais com o livro de Tobias, Judite e os outros livros que foram considerados como livros apócrifos pela Igreja Protestante. A Igreja Católica, porém, manteve esses livros, eles estão até hoje na Bíblia Católica. Bom, esse próximo slide então é para a gente dar uma respirada depois dessa chuva de informações, a gente absorver tudo que já foi falado aqui nessa aula numa espécie de cronologia, ou seja, um fato após o outro.
Então eu elenquei aqui alguns pontos. O primeiro que está aqui mais um azul escuro, um tom azul mais escuro. O primeiro momento seria então a importância da divulgação. Então os oráculos no início, no tempo de Moisés e antes de Moisés, eram passados de forma oral, de pai para filho. Segundo, temos a importância da eternidade do concerto. Então Moisés recebe as tábuas da lei e esses oráculos então vão ser passados para a posteridade agora com as tábuas e com os novos escritos. Temos então no terceiro tópico aqui a preocupação com a proteção desses livros. Josué começa a colocar esses livros na tenda do testemunho. Temos também aqui a preocupação com a preservação, na figura de Esdras, que começa a guardar os livros na sinagoga. E por fim temos a preocupação com a fixação. Os rabinos fazem então o concílio de Jâmia, no ano 90 d.C. Eles reconhecem, ratificam, autorizam e colocam esses livros na Bíblia hebraica como verdadeira autoridade inspirada. Temos aqui então a disposição do Antigo Testamento na Bíblia hebraica, como que eles organizavam esses livros. É uma maneira um pouco diferente da nossa. Você que já assistiu na nossa playlist o livro sobre a formação e estrutura da Bíblia, vai notar que há algumas diferenças. Por exemplo, para os hebreus então, eles dividem o Antigo Testamento em três, que é a lei, os profetas e os escritos. E essa citação, ela é citada pelo próprio Jesus. Já no Novo Testamento a gente vê algumas referências de como os hebreus olhavam para esses livros. E aqui eu coloquei o rol aí dos livros, tá? A lista para você aí acompanhar. São a formação dos 24 livros, sendo 5 da lei, que é o Pentateuco, 8 livros dos profetas, já abarcado aí também os profetas maiores e os menores todos juntos, e os escritos então divididos em poéticos, rolos e livros históricos todos juntos, fazendo um conjunto de 3, a formação dos 24 livros da formação hebraica. Chegamos então ao final desse nosso primeiro estudo da parte 1 sobre o cânon da Bíblia Sagrada. Fizemos a parte do Velho Testamento. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o Novo Testamento. Eu fiquei devendo para vocês aqui a parte sobre a Septuaginta. E eu preferi então deixar para falar sobre a Septuaginta na composição do Novo Testamento e a gente vai entender a importância dela, dessa tradução, o que foi essa tradução e o seu desdobramento aí para a formação da nossa Bíblia Sagrada.